Continuando no tema desse mês, eu estava pensando pro tema da semana, né, que eu tenho pesquisado esses dias, vendo essa questão de quantidade de cristãos evangélicos no Brasil, né? Hoje o IBGE define isso, e no último censo se fala em 42 milhões de brasileiros que se autodenominam evangélicos, cristãos evangélicos. E é bastante gente, né? E daí, às vezes, eu até não entendo com tanta gente, né? Porque a gente não faz uma diferença melhor no Brasil hoje. E vem eleições agora, e daí eu penso, né, que nós mesmos, como cristãos, não podemos ser espectadores nisso também, né? A gente tem que reclamar, protestar, fazer a nossa parte. Eu acho que esse tema de espectador ele vale para todas as áreas da nossa vida, né? A gente às vezes fica muito sentado vendo a coisa acontecer. E daí eu pensei, né? A gente está precisando ganhar mais pessoas. E quando eu falo ganhar pessoas, não é aumentar o número, né? Eu não penso nessa questão do censo, de numérico, mas sim de que a salvação alcançar mais pessoas, né? Eu espero que esses 42 milhões que se auto-intitulam tenham conhecido a Jesus, né? E não tenham conhecido só igrejas evangélicas. Que a gente vê muitas pessoas, né, que um dia passaram na igreja e conheceram um pouco do que é o cristianismo, e daí a pessoa já não se enquadra nas outras religiões, e daí quando é perguntado, eu sou meio evangélico, né? E o que eu queria mesmo é que todos fôssemos cristãos de verdade, né? E que o cristianismo fosse a realidade da nossa vida como vida. E daí eu falei assim, eu pensei em falar sobre como a gente atuar melhor e qual que é o nosso papel. Mas eu falei, vou falar um pouquinho sobre como entrar nesse time, né? Primeiro, ele é um time que, se você quiser, você pode jogar nele, o time de Jesus. O técnico, como o Léo falou, que é Jesus, ele não vai insistir tanto com o Gabriel Jesus, ele vai colocar você para jogar. Ele vai te dar uma chance. Mas basta você querer. O Firmino queria, mas dali não dava, só cabia 11. No time de Jesus cabe quem quiser. Mas daí a gente precisa entender como que a gente recebe esse Jesus e como a gente faz parte desse time, né? E daí a gente tem que pensar um pouquinho sobre como acontece esse processo na nossa vida. E eu tentei fazer uma historinha aqui. Vamos ver se ele... ok. Vocês lembram, né, o primeiro jogo do Brasil? O Neymar estava se achando pleno, né? É como a gente sem Jesus, sem encontrar com Ele, sem entender quem nós somos. E um dia Adão foi assim, pleno, cabelo arrumado, até um dia que chegou o pecado. E o pecado deixa a gente um pouco triste, porque a gente vê que a gente não é tão pleno assim, que o nosso cabelo não é tão pleno, tão legal. E a gente também descobre que chorando todo mundo é feio. Eu assisti um filme que chama Lendas da Paixão, que ali mostra o Brad Pitt muito feio. Ele chora, ele fica muito feio. E ele é muito bonito. Então a gente se acha pleno, mas um dia o pecado entrou nas nossas vidas. Através do pecado de Eva, de Adão. Então, às vezes, quando a gente não conhece Jesus, a gente nem se percebe pecador. E a gente se acha como Neymar pleno. Mas um dia, quando a gente se percebe, a gente fica triste, né? Fala, meu Deus, e agora? Mas daí tem uma história em que João relata no Evangelho, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e daí a gente começa a ficar atento. Opa! Que deu o seu Filho unigênito. Deu o Filho. Quem tem filho aqui, levanta a mão. É difícil a gente pensar nisso, né? Eu sempre tento contextualizar para a minha vida o que acontece na Bíblia. Dar meu filho não seria uma opção, gente. Daria os dois. Um só não. Brincando. Mas é impossível, a gente consegue conceber isso, né? Mas deu seu Filho unigênito. E daí
E para todo aquele que nele crê não pereça, opa, tem boa notícia aí, mas tem a vida eterna. Então um dia você se percebeu pecador. Um dia você percebeu que você não estava tão bem assim. E daí você se entristeceu, talvez você se achou faltando algo na sua vida. Mas daí vem as boas novas. A notícia que, olha, Jesus morreu por você. E o Pai, maravilhoso, Deus Criador, Ele se deu. Parte dele, que é Jesus que veio à Terra, para morrer por você, para morrer por mim. Então eu penso que a gente tem que lembrar disso, que a graça de Deus nos alcançou um dia. E está na hora da gente virar o jogo. Eu sempre falo, eu não sou militante evangélico, que acho que a gente tem que dominar o mundo. Eu sou, na verdade, um militante cristão, que eu acho que a gente tem que conquistar todas as almas. E eu queria convidar vocês a ler Efésios 1, 3, 8, que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a graça de Deus. Que é um tema que me aflige bastante, mas me alegra bastante também. Saber que a graça de Deus um dia me alcançou. Efésios 1, do verso 3 ao verso 8. Amém? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Senhor Jesus, fala, Senhor, ao meu coração, fala através da tua palavra, que o entendimento e teu Espírito possa conduzir, Senhor, esse momento. Em teu nome, ó Jesus. Amém. Irmãos, um ponto para a gente começar a virar o jogo é receber a graça. E quando eu penso em receber a graça, né, Júnior? Mas receber a graça é de graça. Mas eu vejo que às vezes os nossos pecados do passado, a nossa dificuldade de aceitar alguma coisa de alguém, às vezes bloqueia a graça de Deus na nossa vida. E o texto fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu você. E eu não estou falando de predestinação, estou falando que Deus um dia morreu e ele falou assim, eu estou disposto a ter você para mim. Independente do que as outras pessoas falam. E eu dei um exemplo de manhã que sobre ser escolhido, né? Os meninos vão entender melhor isso. Quem jogou futebol no campinho, na várzea, na quadra, na escola, lembra que começava sempre com os 2 melhores tirando para o ímpar? Não era? Para o ímpar. E daí vinha o grande momento. Quem que ia ser o primeiro a ser escolhido? Porque o primeiro a ser escolhido se entendia que era o melhor, né? E daí eu fiquei pensando assim, quando Deus me escolheu, Ele falou assim, eu quero você, viu, Silmara, no meu time. Primeiro vem a Silmara, mas primeiro também vem a Fernanda. Primeiro vem você também, Fabrício. E Deus te escolheu. Ele quer você. Independente do que os outros estão pensando. Deus escolheu você na sua singularidade para Ele. Então, a graça de Deus, a gente tem que entender que Deus te quer. Ele não escolheu, deixa eu ver qual que é. Ele escolheu a todos, mas é pessoal a escolha dele. Ele vem e fala, eu quero você só. Vem. Recebe aquilo que eu tenho para te dar. Então, a gente precisa receber essa escolha de Deus também nas nossas vidas.
E no verso 5 e 6 fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E esse texto é engraçado porque você foi adotado através do seu irmão Jesus. E daí eu vi um exemplo, esses dias eu comecei a pensar em algo parecido. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, ok? Ele é o terceiro homem mais rico do mundo. Diz que ele tem hoje, em reais, 300 bilhões de reais, vale a fortuna dele. Ele tem uma filhinha. Pra você ter uma ideia, era assim: ele morreu, a esposa dele morreu, só tinha uma filha, e de repente você recebe uma carta na sua casa. A filha do Zuckerberg falando para você: Alan, eu decidi que você vai entrar no testamento do meu pai e tudo que é meu é seu a partir de agora. Daí você pensa: mas como? E é isso que Jesus fez com você. A glória de Deus, o céu, o reino dos céus, Ele quer compartilhar com você. E você é adotado através dele, do sacrifício dele, do sangue que ele derramou. Deus adotou você. E ele passou de papel passado. Como diz, né? Ele pôs o sobrenome dele no seu nome. E daí eu fico pensando que isso é muito louco, né? Que daí que você começa a entender um pouco a graça, que realmente Deus te escolhe, que Ele te adota. E essa adoção, ela está disponível para aquele que se dispõe, para aquele que quer a graça de Deus. E ela é gratuita a você. Ela não foi de graça. Ela teve um preço a ser pago. Se vocês lembram, foi sangue na cruz. Foi a solidão, né? Eu penso Jesus muito só na cruz, né? Naquele momento, onde todos se foram, os que sobravam olhavam distante, e a Ele ali, com todos os meus pecados, que são bastante, com todos os seus pecados, caiu sobre Ele. E daí a gente começa a entender que a graça de Deus, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Ela anula todo o pecado. Está pago. Um dia nós vamos chegar ao céu e seu nome vai estar escrito lá. E o Estênio Martins, ele canta uma música que ele fala da chegada no céu, e o anjo vai falar assim: mas espera aí, Juliana Barros? Mas espera aí, Juliana, você aprontou bastante coisa aqui. Olha, a lista é grande. O que você é, cara de pau? O que você está fazendo aqui? Daí o Estênio fala: olha no final aí. Tem uma escrita aí, escrito em vermelho, com sangue. Está escrito assim: perdoado. Entende que a graça de Deus é isso? Que a lista de pecados talvez seja grande. E a gente ia ser bem cara de pau de chegar no céu e falar: me dá uma... A Juliana vai, gente, eu tenho certeza. E nele temos a redenção, que é isso que eu estava falando, por meio do seu sangue, o perdão de pecado, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça, ela vem para resolver 3 momentos da nossa vida, né? Até o passado, até o dia que nós nos encontramos com Jesus. E daí nós aceitamos a Ele e confessamos nossos pecados, e falamos: não, o Senhor é o Salvador da minha vida. E Ele fala: beleza. Como o pessoal brinca, né? Quem joga videogame zerou o jogo. Vamos começar de novo. E Ele resolve também um problema da minha vida hoje. Do meu presente. Porque a graça de Deus continua perdoando os meus pecados. E ela resolve o meu futuro. Porque ela me dá esperança. De saber que, mesmo eu sendo incapaz, pecador, se eu reconhecer que Jesus é o meu Salvador,
e que Ele é capaz de perdoar meus pecados. Porque eu estava pensando nessa questão do nosso... a gente fugiu a palavra. A gente se acha que a gente não precisa de ninguém. E daí eu brinquei até ontem com os jovens, na IBM, com os jovens ontem, e falei, às vezes sou estranho, né? Para a pessoa achar que um judeu lá no Oriente Médio, 2000 anos atrás, resolveu meus problemas de hoje. Mas Ele é o Filho de Deus. E Ele veio por você. Ele veio por mim. Para resolver realmente todos os nossos pecados do passado, os de hoje e aqueles que vão vir. João fala aqui, filhinhos, não pequeis. João já te aconselha. Fuja do pecado. Se aperfeiçoe. Não pequeis. Mas, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. E esse advogado é a graça. E daí eu entendi um pouquinho dessa questão do advogado, da graça que cobre. Um dia que o Caio estava na casa do meu pai, e eu não sei o que ele fez para o meu pai, hoje eu não tenho a lembrança. Mas eu fiquei tão enfurecido que eu avancei nele. Meu pai catou ele no colo e já saiu correndo. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não. E eu fiquei bravo, porque eu tenho que corrigir meu filho, mas eu entendi um pouco como é Deus com as nossas vidas. A gente erra e as pessoas vão nos acusar, o diabo quer nos acusar, ele pega a gente no colo e fala, não, isso aqui já está perdoado, meu irmão, isso aqui perdeu. A graça de Deus é assim. E daí eu entendi, falei, é isso, né? Mas eu não me lembro do meu pai me pegando no colo, correndo comigo. Engraçado. Vós. Eu falo assim, a graça de Deus é muito parecida com vô e vó. Né? Que a gente vai em casa, eu dou um Yakult pro Caio. Na casa do meu pai, se ele quiser, ele bebe os 6 de uma vez. A graça de Deus é isso. É exagero de amor para as nossas vidas. E ela é gratuita a você. E a gente começa a pensar um pouquinho disso agora. O Evangelho da Graça. As boas novas que chegou para você, para mim. Porque um dia chegou essa notícia, Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele quer salvar a sua vida. Ah, é? E daí normalmente a gente pensa, e o que eu tenho que fazer para isso? Aceita Ele. Mas o que eu tenho que produzir para isso? Agora, aceita isso. Isso aqui é um presente, na verdade. É imerecido, você nem merecia, na verdade. Nem é o seu aniversário, não é o Natal. Mas olha aqui, Deus está te trazendo um presente, fora de época. E é bom, não existe coisa mais gostosa que ganhar presente fora de época, né? Eu já fui melhor nisso. Porque constrange a gente. A pessoa te dá alguma coisa quando você acha que não merece, né? Não era data, não era momento. E Deus faz isso com as nossas vidas. Ele traz o Evangelho, as boas novas. O Deus que fez carne, viveu entre nós, nos ensinou como viver, e Ele morreu pelo pecado da humanidade. Mas olha, não fica triste, porque no 3º dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo, esperando o dia de vir buscar a gente. O Evangelho da Graça. E daí, a gente... que eu falo, o Evangelho ele encontra a gente em algum momento, e a graça, né? E ela permanece com as nossas vidas até o último dia. E daí, isso é o que mais me atormentava, que mais me confundia com relação à graça, né? Mas o que eu preciso fazer, né? Para que a graça permaneça na minha vida? E daí um pensamento é que a graça ela fica entre um legalismo e a libertinagem. O legalismo, daí quando a gente pensa no tempo de Jesus, os judaizantes querendo que quem se convertesse, se circuncidasse, mostrasse alguma coisa, uma evidência externa, né, que fez a opção por Jesus. E Paulo falou, acho que não é necessário. Acho que Paulo foi um dos precursores dessa questão de ensinar sobre a graça de Deus. E daí... a graça ela está muito, o legalismo está ligado muito à
a religiosidade. Achar que se eu venho todo domingo só à igreja, se eu carrego uma Bíblia, se eu tenho um comportamento moderado, a graça vai me alcançar. E daí a gente começa a criar regras próprias, que nem Deus definiu isso para você, para que você tenha. Mas por quê? Porque a gente vive numa época de... A palavra hoje em dia, né, é meritocracia. O que você fez para merecer isso? Nossa, a gente não pode ajudar mais ninguém, não pode fazer nada, porque a pessoa tem que merecer. Eu vejo esses ensinamentos tão longe daquilo que Jesus deixou para nós, sabe? Cada dia mais parece que a gente se fecha a ajudar as pessoas, porque é a meritocracia. E o legalismo está muito ligado a isso. O que eu faço para receber a graça de Deus? E você não consegue fazer nada, gente. O que tinha que ser feito já foi feito por Jesus um dia. Em Mateus 23, ele fala sobre os fariseus, sobre a religiosidade. Ele fala, está vendo o que os fariseus falam? Ensinam, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Que eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. E daí eu penso, nós como igreja, o que nós temos feito diariamente, se nós temos pregado a graça de Deus fora, ou acusado as pessoas por não viver a legalidade que a gente acha que é bacana. Por quê? A libertinagem é um outro ponto, onde eu não me prendo a mais nada. Eu acho que eu posso continuar no pecado e eu não me verifico diariamente, eu não penso sobre o meu dia a dia. Porque a graça vai me alcançar sempre e estou tranquilo. E daí a gente deixa de cumprir os mandamentos. Já não são mais regras, são ensinamentos de Jesus. Jesus sempre falou que eu não vim para cancelar a lei, mas vim para cumprir, eu vim para fazer ela melhor ainda. Em Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar lugar à carne. Esse texto continua. Então, Deus te libertou. Deus tirou toda a carga de pecado sobre a sua vida. Mas você não vai continuar naquela mesma prática, porque também a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não digo que se você sempre pedir perdão, Deus não vai te perdoar, Ele vai. Mas quando eu penso num Deus amoroso que fez tudo isso por amor, que a graça é por amor, que Ele te adotou, Ele te deu a parte dele, da herança dele. Se o amor de Deus nos constrange, como diz Paulo, a graça dele é constrangedora, Ele tem que fazer algo diferente na sua vida. Então, um ponto é receber a graça, sem legalismo e sem libertinagem, mas receber. Se você tem, às vezes, essa dificuldade, é momento de falar, Deus, me alcança, me perdoa, que Ele te ajuda a caminhar, Ele te ajuda a se livrar daquilo que hoje te impede, na sua mente, de receber isso. Porque, às vezes, é um pecado, é um vício, é um mau costume que a gente acha, eu não sou merecedor, né? E realmente você não é. Nem sou eu. Mas não é por merecimento, é por bondade, amor e graça. De graça. Continuando. Quando eu penso em graça, eu estava lendo João 3:3. E Nicodemos estava falando com Jesus, né, veio num discurso bonito, né? Senhor, eu vejo que as coisas que você faz, com certeza vem do céu. E Jesus nem responde muito isso. Ele fala, então vamos lá, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E daí ele discorre sobre isso, Nicodemo, nossa, mas como eu sei que não é para entrar dentro da minha mãe, como que eu vou fazer então, né? Daí ele fala sobre renascer do Espírito mesmo. E daí eu penso nesse nascimento como o início das nossas vidas cristãs. E aquele momento que a gente encontrou com Jesus, entendeu a graça de Deus para as nossas vidas. E daí a gente começa a caminhada. E essa caminhada, eu penso que o início é nascer de novo. Quando a graça nos alcança, zera. E a gente começa a aprender novamente. E a criança, ela é um dia a dia aprendizado, né? Eu falo, agora eu estou com 2 idades diferentes em casa, é diferente.
O Pedro, a gente estava esse dia ensinando ele a engolir comida, né? Eu não lembrava que ele não sabia. Que o Caio come sozinho. E você põe a colher, ele cuspia, ele fazia... Ele não abria a boca. E daí eu entendi que o nascer de novo é aprender de novo. Para que a gente possa ver o reino. E a consequência de nascer de novo é que a gente começa a vislumbrar o reino de Deus. E é uma consequência boa. Se você recebe a graça de Deus, se você nasce de novo, você começa a observar o que é o reino de Deus. E qual é a sua participação nele. Em Atos 20, 24, Paulo escreve assim: todavia não me importo, Lucas, né, Paulo fala isso, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. Então nós temos que receber a graça de Deus, mas temos que começar a viver o reino dele. E esse texto é engraçado, interessante, porque Paulo estava indo para Jerusalém e o pessoal começou a avisar ele, ó, o negócio vai ficar feio lá. E no 23 ele fala: o Espírito já me revelou que eu vou ser perseguido nas cidades que eu for passar. Mas, gente, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério, para poder testemunhar da graça de Jesus Cristo. A graça e o reino. A graça me salva. O reino te posiciona. O reino começa a te mostrar a tua função aqui. Até porque quando a gente pensa em Jesus, na graça, ele é o Cordeiro de Deus, que através do seu sangue me salva. Quando a gente pensa em reino, a gente pensa em Senhor, em Rei. Então nós somos súditos disso, né? A figura de Jesus muda também. Ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então ele começa a se posicionar. Qual que é a sua função aqui? Você recebeu a graça? Então você começa a ver o reino. Você quer participar disso também? Porque senão a gente começa a viver a graça de Deus e as bênçãos dele e o amor dele. E eu penso que a gente fica como parasitas e sanguessugas, que a gente vai engordando, inchando, mas a gente não caminha. O cristão, eu penso ele é como uma lagarta, né? Um dia ele encontra com Jesus, Jesus transforma a vida dele, ele vira uma borboleta e ele avança, ele vai longe, ele para de rastejar. Estão vivendo o reino. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor. Receber a graça, como eu te disse, não te custa nada. Viver o reino te custa tudo. E daí você começa a pensar nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, e ele vai muito fundo nisso. Quando ele fala: se você não estiver disposto a deixar seu marido, suas filhas, seus netos, por amor a mim, você quer vir após mim? Depois de mim, você quer continuar? Então pegue a sua cruz. Porque se você perder a sua vida por amor de mim, você realmente está ganhando. E daí parece meio cruel Jesus falar isso, né? Mas na verdade eu entendo que busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, é por valor. Daí eu penso quando Paulo fala assim: eu não tenho valor. E Paulo era esperto, ele fugia, ele saía pelo cestinho, ele não se jogava para ser morto. Ele fala assim: só que se um dia acontecer, fazer o quê? O meu ministério, a minha carreira e a graça de Deus é mais importante. Então, o reino de Deus começa a custar para nossas vidas tudo. Começa a custar o seu coração, porque daí é o seu desejo, aquilo que você ama. Jesus ensina sobre isso. Onde está seu tesouro? Então, te custa tudo. Oh, Jesus. Viver o reino custa tudo.
E o governo de Deus, quando a gente pensa o reino, te chama para um novo estilo de vida. Uma vida radical. E eu estava pensando sobre esportes radicais, né? Quem pratica esportes radicais daqui? Mountain bike. Mais ou menos. Mas quando eu penso em quem já pulou de bungee jump aqui? Ninguém. Covardes. Tá vendo que não é uma coisa que é para todo mundo? O radicalismo pega poucas pessoas. Tipo, vou fazer a qualquer custo. E esse pessoal dos esportes radicais, eles não têm muito amor à vida, né? Quando eles pulam de rochas e descem montanhas de neve, podendo ser tragado por uma avalanche. Mas daí eu penso assim, estão na contramão do normal, porque numa igreja com 100 pessoas, ninguém está pulando de bungee jump. O que está acontecendo? Base jump, né, que é aquele negócio que o cara pula de paraquedas, porque ainda com a cordinha, né, você sabe que está preso em alguma coisa. É o radicalismo. E daí eu penso que Jesus te chama para uma vida radical, porque Jesus sempre foi radical. Ele curava no sábado e não era bem visto, ele era exceção. Ele andava com prostitutas, aqueles que eram chamados de ladrões. Daí eu começo a perceber que ele dava exemplos que a gente tem que sair da caixa, né? E além. E daí isso começa a custar nas nossas vidas, porque uma vida radical em cima dos ensinamentos cristãos trabalha muito com a nossa moral, com a nossa ética, dentro do trabalho. E eu penso, porque eu já fui muitas vezes assediado a fazer coisas que não deveriam ser feitas. E muitas vezes eu fiz. Sabe? Até atender um telefone e falar que a pessoa não está. Isso chama-se mentira. Né? E quando o seu chefe faz você fazer isso, sabe o que eu fazia? Tocava o telefone e eu saía meio correndo. Ficar longe, pelo menos não sou eu que atendo. Porque é difícil você viver uma vida radical no mundo que é posto hoje, né? Essa é a postura das pessoas. De manhã eu estava falando sobre a questão de quando recebemos seguro-desemprego sem direito, né? Mas, Júnior, a gente sempre justifica nos erros das outras pessoas. Quando a gente é conivente dentro da nossa empresa a fazer aquilo que é posto, sabendo que aquilo é crime, pecado. E é difícil, gente. É bem difícil. Porque isso que é o que está posto, é o mundo de hoje, né? O Gerson, a passar a perna em todo mundo. E nós somos desafiados todos os dias a não aceitar isso. Viver uma vida de radical. E daí isso começa a custar. Né? Porque se você se posiciona contra, pode custar teu emprego, pode custar teus amigos. Aquele amigo que fala assim, olha aqui, quem que eu estou pegando? Você fala, mas você não é casado? Mas tranquilo. E daí você começa a participar disso. Começa a ser conselheiro amoroso de adultério. Amigos e amigas, porque isso é o que está posto no mundo hoje, gente. Ouviu esses dias um psicólogo falando que os divórcios estão diminuindo porque os adultérios estão aumentando. As pessoas acabam segurando o casamento, sustentando o casamento através de adultério. Tipo, está horrível aqui, então vou adulterar. Vou ter aquela amante sexual, então eu consigo aguentar a barra aqui em casa. E a gente ouve disso. E a gente posiciona. Então, uma vida radical é diferente. Jesus nos chama para viver o reino de Deus, e o reino de Deus ele custa tudo para nós. E esses são vários exemplos que a gente podia dar aqui. Efésios 4:26, que tem um conselho de Paulo também, fala: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil. Parar aqui um pouquinho. Eu acho interessante que Paulo começa a falar assim: você fazer algo de errado,
Comece a fazer uma coisa boa, porque essa coisa boa vai produzir coisa boa até para as outras pessoas. Aqui ele fala, trabalhe, porque se você trabalhar, você vai poder ajudar as outras pessoas. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas o que for útil para edificar os outros. Então, não traz só uma mudança, traz uma mudança onde se aplica alguma coisa na sua vida. Não para de fazer fofoca, comece a elogiar as pessoas. Não para de só fazer fofoca, comece a incentivar e motivar as pessoas a falar de Jesus também. Que a sua boca não saia coisa ruim, mas saia coisa boa. Não é só você se calar, é começar a produzir coisas boas. A mudança de vida, ela começa a produzir benefícios. Eu cito sempre minha vida de exemplo, quando eu bebia, fumava, me drogava. A nossa vida era muito difícil. Financeiramente, era difícil, porque eu gastava com o que não precisava. Nosso relacionamento era difícil, porque eu era um cara que não prezava pela família. E socialmente, eu era excluído, porque eu não me relacionava com ninguém, eu era muito egoísta. E daí um dia, a graça de Deus me reencontrou novamente. E daí ela começa a me mudar, ela começa a me ensinar coisas. E daí eu começo a me posicionar no reino e começo a viver o reino de Deus. E daí o dinheiro desperdiçado hoje abençoa a minha casa. O relacionamento que estava quebrado começa a ser um relacionamento saudável. Eu volto para a igreja e tenho uma relação com as pessoas aqui, social, e minha vida começa a progredir. Eu sempre falo, um encontro com Jesus já te traz algum progresso. Porque se você deixa de fazer as coisas ruins, você já está evitando algo. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus, ele te motiva a fazer as coisas boas. Então, fazendo as coisas boas, coisas melhores começam a acontecer nas nossas vidas. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Livrem-se. Daí eu penso isso, quando a gente encontra com Jesus, a gente começa a deixar coisas. A graça de Deus me alcança, e daí a amargura, que é tudo aquilo que a gente traz do passado, aquilo que maltratou a nossa vida, a qual a gente não perdoou e talvez não foi perdoado. Paulo aconselha a gente a se livrar disso. Da indignação, da ira, gritaria e calúnia. Calúnia, mentira. A gente não mente mais. A gente não se exalta mais. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoa vocês. Entende que daí fica uma coisa coletiva, você começa a afetar as pessoas. A gente estava falando essa semana, na oração, disso. Bondosos e compassivos. Ira. Porque eu falava que tinha um texto bíblico, quando Jesus ensina que a gente deve dar outra face, ou que a gente deve caminhar mais uma milha, ou que a gente deve dar a túnica e a capa. Eu falava, mas era difícil aplicar na minha vida isso, né? Porque eu já tomei um tapa na cara, e é difícil tomar um tapa na cara. Ainda se oferecer outra face, né? Mas daí eu penso que Jesus estava querendo dizer, tem uma vida diferente. Talvez você não vai conseguir oferecer outra face, mas também você não vai avançar na pessoa de tapa. Você vai falar assim, ok, você me bateu, mas eu não vou continuar isso. Ok, você me fez mal aqui. E daí eu penso que é a recompensa, né? Que a gente dá para as pessoas. Se for amor, produz amor, né? E daí a gente vai se santificando, né? Spurgeon fala disso, que é a evidência externa da salvação. Se você recebeu a graça e você começa a viver o reino, é a santificação. Você começa a ter uma nova vida, novos reflexos, novas produções, resultados da sua vida. Se tão somente puder terminar a vida e completar o ministério, de testemunhar o evangelho da graça de Deus, viver o reino começa a te completar. Você te custa tudo, praticamente você doa tudo, mas isso te completa. Porque Paulo fala, não tem valor isso aí. Porque na verdade o que tem valor para mim é viver o reino. É completar a carreira, viver o meu ministério.
Que daí eu penso numa vida sacrificial. Uma vida de amor. O reino de Deus chama pessoas que queiram viver uma vida de amor. E não é fácil chegar nesse estágio, mas quando você entende a graça de Deus, isso te ajuda. Do mesmo amor que você recebeu, você começa a reproduzir. Porque essa vida vivendo no reino de Deus começa a completar a sua vida. E você fala, era isso que me faltava. Era isso que hoje me basta. E se eu perder tudo? Filipenses 3, 7, 8, Paulo fala, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Mas o que era lucro, hoje para mim é perda. Não era só o que era lucro. Tudo, hoje para mim é perda, comparado ao que Jesus Cristo fez na minha vida. E hoje eu penso isso para mim. Tudo que eu achava que era lucro para a minha vida, tudo que eu achava que era valioso na minha vida, hoje eu começo a entender que não tem valor nenhum. Que realmente o reino de Deus, conhecer Jesus, e Ele é uma pessoa real a qual eu posso conviver todos os dias. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, na minha, na sua vida. Fora isso, tudo é perda. Então, a graça de Jesus na sua vida, ela é totalmente de graça, basta você receber. Mas viver o reino de Deus, uma vida de uma forma completa, te custa tudo, gente. Porque ou você é quente ou você é frio. Porque se não te custar tudo, você está meio morno. E a palavra de Deus fala que os mornos vão ser vomitados. Um dia Jesus foi o cordeiro da sua vida e Ele te salvou. Hoje Ele é o teu rei e teu Senhor. E Apocalipse 19 fala que a boda do cordeiro vai estar pronta para receber a noiva. Ele foi o cordeiro, hoje Ele é o rei. Um dia Ele vai ser o noivo à sua espera. E eu quero ouvir dele falar, benditos de meu Pai, vem para o gozo eterno. E mais legal que vai ser Ele falar isso para mim, é Ele falar para a gente. O mais bacana de chegar no céu é chegar com uma galera. Então está na hora da gente virar o jogo, mas isso depende de mim e de você. E vai te custar alguma coisa a caminhada. Bem-aventurado aqueles que forem injuriados por amor do meu nome. Então, faz parte. Eu tenho falado esses dias bastante que viver o reino de Deus às vezes tem situações difíceis. Tem coisas que a gente não esperava acontecer. E acontece conosco. Mas Deus é bondoso, Ele que cuida da gente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele também é o seu. Queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar o Léo aqui também me ajudar. Que a gente tenha esse pensamento para as nossas vidas. Entender que a graça de Deus já está disposta para você. Eu não posso falar que a graça de Deus já te alcançou se você não recebeu ela. Ela está aí. Só basta você pegar. Se você pegar, Deus vai começar a mexer no seu coração. E você vai começar a vislumbrar o reino de Deus. E vai começar a viver. E daí isso vai te custar tudo. Mas eu acho fantástico o Paulo falar que quando ele olha para trás e fala, tudo aquilo que me custou não valia nada, gente. O que vale mesmo é aquilo que a gente faz
com Jesus e não só por Jesus. Uma vida, porque a gente faz para Jesus às vezes. Tá aqui, eu tô aqui pregando, tocando bateria. Tô fazendo para Jesus, não quero fazer com Jesus. Eu quero que Ele seja meu parceiro nessa jornada. E Ele quer também ser o seu parceiro nessa jornada.